Posso começar pelo Palmeiras? Daqui a pouco eu vou chamar o Canedinho pra gente falar de outras coisas. Quero começar pelo Palmeiras. Estão mais calmos agora, não? Vocês estão mais calmos? Com o Pardal? Acalmaram um pouco? Time titular ontem, né? Time titular, todo mundo já sabe como funciona. Gustavo Gomes, Murilo, Kelvin Piquerez, Andreas, Marlon, Maurício, Flaco Lopes, Vitor Roque e Alan. Certo? Falei de cabeça? Falei de cabeça. E é isso aí. Mostrei repertório, uma vitória muito fácil, super tranquilo. Vi gol de zagueiro de cabeça, gol de zagueiro no rebote, gol de fora da área do Alan, gol de bola desviada do, acho que foi o Sousa, né? E um gol muito bem trabalhado, uma jogada super bonita do Piquerez, com o Andreas, gol do Maurício. Teve gol de todo jeito. O Palmeiras mostrando o repertório, mostrando que sabe o que está fazendo. Achei que foi pênalti no Vitor Roque ainda, naquela agarrada que ele tomou. Jogo muito tranquilo e uma vitória muito sossegada. Então esse é o time do Palmeiras titular. Mas que como a torcida do Palmeiras é difícil, né? Como eles são exigentes, às vezes eu acho, já falei aqui, alguns exageram o amendoim. Por quê? Jogou muito bem, o Andreas Pereira jogou muito, e eu acho mesmo ele um grande jogador, muito, muito bom jogador. O Felipe tá falando isso aí também no nosso chat aqui. Só que tem Palmeiras e Corinthians agora no fim de semana, certo, chat? E se o Palmeiras perder com erro da arbitragem e 2 jogadores a menos, na segunda-feira vocês vão pedir a cabeça do Abel. Simples assim. Ou é isso aí, ó, domingo. É guerra! Não importa que a gente está em fevereiro, não importa nada. Não importa nem que esse jogo não importa, certo? Do fim de semana. No grande esquema das coisas, ele não importa. Importa? Fala a verdade para mim. É um jogo desimportante, é um clássico. Mas ele não fosse essa roupa séria de ser um clássico, não vale muita coisa. Se você tira o Corinthians e bota ali o Primavera, são os mesmos 3 pontos e talvez não mude nada no grande esquema das coisas deste ano. Mas, experimenta perder pro Corinthians. Ah, meu Deus, como vocês são difíceis, cara. Puxa vida. Eu gosto, eu me divirto com vocês, mas vocês são difíceis. É, então. É o derby. Ah, muda a tua lá. Claro que muda. Então tá bom. Não muda, cara. Não muda, não. Muda o quê, Vitor? O que muda? Não, sério, não vai acontecer nada. Não, então esse é o problema. O problema é que é um clássico, mas ele não muda nada. O que eu tô querendo dizer é que vocês, a torcida do Palmeiras, do jeito que é, com a pressão que põe e tudo, ela é capaz de pressionar tanto a ponto de um dia uma diretoria do Palmeiras agir de impulso e cometer um erro numa segunda-feira, fevereiro, por causa de um derby contra o Corinthians que não vale nada. Não vale nada. Eu sei que é derby, é o clássico não vale nada. Esse não vale nada. Não é uma final de campeonato, não é nem o Campeonato Brasileiro, certo? Não vale nada. Eu fico muito curioso, muito curioso de ver isso aí. Mas ele tá não sei quanto tempo você ganhar do G12, não sei o que lá, tá bom. O Palmeiras não vem jogando bem, mas e ontem? E ontem, João? Foi vice-campeão da Libertadores. Mas tudo bem. São vocês, palmeirenses, que ganharam tanta coisa nos últimos anos também, que estão sempre brigando lá em cima, colocando no Corinthians um poder que o Corinthians não pode ter em cima de vocês, cá entre nós. Vocês estão dando de presente para o maior rival poder que eles não podem ter sobre vocês. Eles não podem ter esse feitiço todo sobre vocês. Hoje, nem Corinthians, nem São Paulo. A gente não pode ter um poder assim em cima do palmeirense. O Palmeirense não pode ser tão sensível em relação ao derby, cara. Vocês estão dando muito moral pros caras. Até a gente conversou no ano passado, só de uma crítica que eu acho super justa da torcida. Arrasca, Bruno Henrique, jogadores estão acostumados a ganhar título, certo? Ganharam muita coisa. Outros jogaram na Europa há bastante tempo. Seleção da Itália e tal. E se olhava para o Palmeiras, com Emiliano Martinez, Facundo Torres, Flaco Lopes, você tem jogadores menos experientes, menos cascudos. E a gente falava, talvez o Palmeiras se mudar um pouco o perfil de contratação e, quem sabe, misturar mais, não ficar só apostando nos moleque sul-americano e pegar mais cascudos. E até falamos o contrário do Flamengo. Talvez não pegar só os caras muito caros, cascudo, e pegar uma molecada também. Mas misturar um pouco. E aí você vê as últimas notícias do Palmeiras, e o Palmeiras ofereceu uma grana absolutamente violenta por João Arias. Mas para falar de John Arias, eu preciso chamar o nosso setorista de John Arias, Vitor Canedo de Albuquerque Figueroa. Vitor Canedo, que achava que 20 milhões de euros por Arias, naquela época que ele foi vendido, era pouco. E eu falava, pelo amor de Deus, vende hoje. Ele tem 27 para 28 anos. 20 é muito. E o Palmeiras está comprando, supostamente, por 25. Erro. Porque ele não valorizou 20% lá. Muito pelo contrário. Ele desvalorizou, como a gente falou que ia acontecer. Mas vamos ouvir a paixão do torcedor. Você se sente traído, Canedo?
Fala, Thiago. Fala, rapaziada. Primeiro, ó, já pedi de cara like, o pessoal já tá devendo, e pro pessoal colaborar também com a gente, porque pode sair notícia a qualquer momento. Avisa aí. Ouvi dizer aqui, inclusive, que o Fluminense não vai chegar nos 25. Corretamente. Que eu acho que é a coisa mais sensata Lógico. a ser feita, exato. Mas o Palmeiras eu acho que tem que pagar. Assim, quem tem dinheiro tem que pagar. Porque num mundo em que o Paquetá custa 42 e o Gerson 27, chegando a 30, John Aras vale 25. O John Aras deixou o futebol sul-americano, né? Saiu do Fluminense como o melhor jogador da América do Sul. Então, nesse cenário que as transferências estão super valorizadas, o Aras aí é o menor dos problemas. O Aras não é 17 milhões de euros pior que o Paquetá. Mas é isso, o Palmeiras, a gente tem que pegar o contexto também do Palmeiras. Pressionado, vem de um ano que ele fez várias apostas e as apostas não deram certo. É isso aí. Nesse momento da temporada, na janela, o Palmeiras já liberou / vendeu, negociou 5 atletas e só trouxe um, e está correndo contra o tempo. Não vai enfrentar o Vitória toda a rodada no Brasileirão. Então, o Palmeiras precisa do Aras. O Palmeiras precisa de um jogador que possa fazer a diferença no time como o Aras, ainda mais considerando que o Alan, que é um titularzaço, vai ser negociado no meio do ano, muito provavelmente. Sim, 42 milhões é uma... legal pra caramba, mas muito louco, Canedo. Então, mas aí o Aras não vai nem entrar nessa arte aí. Né? Vai ficar ali na casa dos 25, a gente não sabe também as condições ali, não sei se é 25 fixo, quanto é à vista, tem bônus e tal, mas eu considero, dentro desse contexto todo aí, um negócio até necessário, é forte, porque talvez o Palmeiras conseguisse encontrar jogadores que pudessem se desenvolver e chegar num patamar de um Aras. Mas o Palmeiras tem pressa, né? O Palmeiras está vindo, de fato, de um ano um pouco mais traumático em relação ao mercado, de olha, fiz várias apostas, as apostas não estão rendendo. Vamos num cara certo. O Palmeiras pode também não ligar muito para a média de idade, porque ele tem uma das menores médias de idade. Então foi o que eu falei, eu estava falando no começo, antes de você entrar, do ano passado. A gente falou, talvez precise de 2 ou 3 caras aí nesse elenco que já ganharam alguma coisa, mais cascudos. Arias, Nino, né? Você lembra deles, Canedo? Acho que eles ganharam uma coisinha ou outra aí. Lembro. O Nino, com certeza, ele não vai agora. A postura do Zenit é não liberar e deve ter alguma disputa entre Fluminense e Palmeiras na janela do meio do ano. A gente sabe que o Palmeiras também está precisando de zagueiro. O Fluminense também. E talvez o Fluminense consiga chegar nos valores que o Zenit possa pedir pelo Nino. O do Aras, o Fluminense fez, meu Deus do céu, gerou uma apreensão aqui, porque ia ser capricho, sabe aquela coisa de... Não pode. Né, o namorada terminou com você, aí 6 meses, surgiu a oportunidade de voltar, mas você sabe que, já fez tanta coisa, já pisou em você, né? Não no sentido de o Aras desrespeitar, mas a situação apresentou-se para o Fluminense como um negócio muito desconfortável. É como se o Aras tivesse ido fazer um intercâmbio, um work experience de 7 meses e voltou muito mais caro. Então, assim, não faz sentido. Do ponto de vista de negócio, seria algo até deboche para o Fluminense. E do ponto de vista lógico, de elenco, de mercado, o Fluminense tem outras prioridades. Então eu entendo o Palmeiras pagar porque o Palmeiras tem dinheiro e o Palmeiras precisa. O Fluminense não tem uma super urgência ao Aras porque as pontas, né, os lados do campo estão mais ou menos resolvidos. É claro que o Aras ia chegar, ia ser titular, se custasse menos eu ia ser favorável, só que é um dinheiro que está condicionado a não vir o fazedor de gol. E eu prefiro hoje um fazedor de gol. Eu não quero correr o risco de o Everaldo ser o meu não fazedor de gols no ano. Eu prefiro ter um fazedor de gols e um Serna, um Canóbio, um Savarino, né, que eu acho que o Fluminense consegue se virar bem com eles, do que ter o Aras e não ter mais ninguém, porque seria isso. Na prática, 25 milhões de euros para o Fluminense é um dinheiro da vida. E de novo, o Palmeiras pagar 25, é impossível o Aras ter valorizado 5 milhões de euros desde que ele foi vendido. Não dá, ele não jogou lá. Como a gente falou que ele não ia jogar. Até mais, tá? Porque a transação foi em 22, porém 5 de bônus. Duvido que o Aras tenha atingido qualquer bônus. Lógico, mal jogou. Não tem conhecimento. Mal então jogou. É como se ele estivesse valorizando de 17 para 25 nesse momento. É uma valorização até maior. Mas sabe o que dói? O que dói? Dói muito. O tema de voltar, eu posso falar abertamente, porque claramente que muitas vezes o torcedor fica com receio de talvez ele volta para um rival, talvez ele volta para um time por causa do dinheiro, por causa de coisas. Estou falando, no meu caso nunca foi dinheiro. Eu nunca fui um cara que me movi pelo dinheiro, nunca me movi pelo poderio, se se pode chamar assim, do dinheiro.
Yo siempre me moví de acuerdo a mis convicciones, siempre me moví de acuerdo a lo que mi corazón dictava. Então, por isso eu estou garantizando hoje que se algum dia eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, porque é minha casa no Brasil, é meu lar no Brasil. Então, minha promessa, como você falou, em relação a isso, que se o dia de amanhã eu voltasse para o Brasil, vou voltar por causa do amor e não por causa de qualquer outra coisa. Cadê aquela musiquinha de fundo, né? Não dá. A gente já tem inúmeros exemplos aí. Você não pode acreditar hoje em dia no que jogador diz. É isso. Primeira coisa, nunca fale isso na sua coletiva de despedida. Jogadores, jamais falem isso numa coletiva de despedida. Primeira coisa, né? E tá fora do alcance dele. Chegou numa situação justamente que o Fluminense não poderia chegar ao valor. Então, se o Aras quisesse realmente cumprir com a palavra dele, ele deveria recusar o Palmeiras. Né? Num mundo ideal aqui, que ele vai cumprir com a palavra dele. Né? A gente sabe que o que o jogador diz não se escreve e tudo mais, mas ele deveria então falar, Palmeiras, não quero ir, como ele recusou o Flamengo, saiu notícia. Sim, também. Mas aí tem o clube que é detentor dos direitos federativos dele, e o clube vai falar, não, eu aceito. Não. É isso. Mas que sonho é esse, né? Porque foi o sonho que moveu a saída dele. A gente teve discussões, né, na época, né, que renderam bastante, que era em torno do o desejo do jogador. O jogador quer muito ir, quer fazer, e eu acreditei até que ele queria tanto ir que ele iria fazer sucesso. Até acho que a gente não pode medir se ele é um sucesso ou um fracasso também. 6 meses, o clube está implodindo, vai ser rebaixado e tudo mais. De fato, ele não jogou bem. Ele poderia ficar mais tempo para, de repente, no futuro, no ano que vem, jogar melhor, se adaptar na próxima temporada e tudo mais. Agora, que sonho é esse que o cara desiste em 7 meses? Era realmente um sonho ou ele chegou lá e descobriu que realmente faz frio aqui, né? Caraca. Aqui as pessoas falam inglês, caramba. Eu acho também que ele falou tudo isso com a certeza de que ele ia dar certo lá. Ele sonhou com aquele momento, ele falou, cara, eu vou deitar na Premier League, vai ser o grande momento da minha vida e tal. E pessoas que não torcem pelo Fluminense e que assistem a Premier League, eu e muitas outras, a gente falou, cara, não vai rolar. O Wolverhampton tá muito mal, a chance do Wolverhampton cair na próxima temporada é enorme. Lembra que a gente conversou disso. O Wolverhampton vem piorando ao longo dos anos. Já tinha vendido o Matheus Cunha, o Anuri, que tá no City. A chance dele ir para um time que vai lutar para não cair é enorme e ele tá entrando num lugar difícil. Eu ainda falei aqui, eu lembro, nas lives eu falei com você, fala um jogador de 28 anos que nunca foi descoberto pela Europa. Uma pérola escondida. Os scouts da Europa nunca viram. Olharam o cara e falaram, nossa, esqueceram ele lá, vamos trazer para a Europa e ele vai dar super certo aqui. Eu acho que não existe na literatura nenhum caso de um jogador no perfil dele que foi pra lá e deu certo. Aliás, nem fora do perfil dele. Que foi pra lá com 28 anos e bombou na Premier League. Alguém lembra de algum? Mas acho que também é cedo demais. Acho que foi cedo demais também pra desistir, porque você determinar também 6, 7 meses, né, de futebol que o cara não presta, eu também acho que podem ter inúmeros problemas aí ao redor dele para começar a falar do time, né, que é um deles. Mas ele desistiu cedo demais, né? Esse é o ponto. E aí vai voltar pro futebol brasileiro, acredito que agora para ficar de vez, né? Mas você sai daqui super bem, voando, muito condecorado, melhor jogadores do Mundial lá da Copa do Mundo de Clubes, campeão da Libertadores, tal, e você vai para lá para esquentar banco e ver seu time apanhar. Então ele rapidamente falou, tenho 28 anos, eu vou jogar a Championship ano que vem. Ele falou que não era por dinheiro, mas se um clube da Premier League for rebaixado, tem cláusula com vários jogadores que o salário diminui quase na metade. O Paquetá total. Também estava com essa possibilidade, porque a receita na Championship é muito menor, né? Então, é óbvio, né? Eu não imagino que as decisões do Aras tenham sido pautadas por dinheiro até agora. Mas ficou mais conveniente para ele desistir do sonho. Porque meu time vai cair, não sei se eu vou ser vendido para um outro clube inglês, se eu vou conseguir continuar na Premier League, ou se eu vou ter que jogar a segunda divisão com salário reduzido. Então, chegou alguma coisinha aí? Então tá bom. O Fluminense pode cobrir? Avisa para eles aí, vê se eles conseguem. Pelo menos eu me livro do discurso, né, esse discurso que a gente acabou de mostrar. Ele vai, com certeza, argumentar que não estava ao meu alcance, né? O Fluminense não conseguiu chegar nos valores, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, do jeito que ele prometeu, fica feio, né? Fica feio. Fica feio.